A fase de liga terminou, vem aí o mata-mata da Champions e o de 0 a 10 de hoje, senhoras e senhores, vai avaliar os melhores jogadores da primeira fase da competição. E claro que a gente vai ranqueá-los como a gente faz em cada um dos nossos magníficos episódios do de 0 a 10. Então, eu quero ver em que nota os senhores vão colocar o Trubin. Ah, é? 10 pra ele. Impressionante. É histórico que 10 fez. no entretenimento. Se não fosse 10 ele, no entretenimento. o Benfica agora tava fazendo o quê? Nada. O cara Nada. foi, como diria a música daquele filme, de zero a um herói, né? Muito verdade. rápido, porque o cara tava fazendo cera, o time dele precisa fazer um gol, pô. E o pior você não sabe. Ele escapou de ser cornetado. Você vai ter uma surpresa, Vitor. Surpresa? O Trubin não tá na lista. Ih, rapaz. Aí é lamentável. Já começou o pseudo com as suas pseudices, Não. né? Não, porque as listas Então, do pseudo não podem ser Ele é cornetadas. o vencedor honorário desse programa, Exatamente. então. Ele é o de 0 a 10 Trubin de melhor jogador. da Num primeira oferecimento Trubin, roda a vinheta e vamos pros melhores da fase de liga da UEFA Champions League. Roda. Ó, vamos passar pela lista aí que, como sempre, ou nem sempre, está na ordem alfabética, né? Jogadores estão aí aparecendo, muitos do Chelsea, hein? A ordem alfabética de vez em quando. De vez em quando, nem sempre. Ó, Tá bom. terminou? Tá bonito. Tá bonita a lista. Pô, não Tá tá bom. faltando alguém aí entre Van de Ven e Vitinha, não? Cadê o Vini Júnior? Olha, Vini Júnior não tá nessa lista? tem 28, né? 26. 26, o Vinícius Júnior. 26 nomes selecionados. Nós aqui somos justos. Não O tem Vinícius pachecada. Júnior não foi um dos 26 melhores jogadores desta primeira fase da Champions. Até porque, quem a gente for colocar no zero hoje, é aquele esqueminha que a gente sempre fala de ser uma nota boa. É. O 26º é uma nota ok. Se você não tá aqui, Ele que é a o coisa pior ficou dos ruim. melhores. O zero desse programa, na nossa concepção, foi melhor que o Vinícius Júnior na fase de grupos dessa Com certeza. Champions. E melhor que o Trubin também. Exatamente. Não, porque o Trubin é o honorário. O Trubin, ele dá nome a esse programa. Exatamente. Ó, começamos com Anthony Gordon, Esse é monstro, hein? atacante do Newcastle, que aliás deu uma declaração muito maneira antes do jogo contra o PSG, falando sobre a diferença de Premier League e Liga dos Campeões. Ah, eu vi né? esse vídeo. Foi bem legal a declaração sincera que ele dá, falando que a Premier League algumas vezes parece jogo de basquete, enquanto a Liga dos Campeões é um futebol mais retrô, né? Um futebol mais raiz, onde o jogo é mais veloz e tal, as coisas acontecem Ele fala melhor. até sobre como na Premier League parece que às vezes os times não querem perder. Na Champions eles se engessado, permitem mais. É isso, não ficar tão Ele diz engessado. que a Premier League é muito mecânica. Exato, né? é. E na Liga dos Campeões os jogos ainda são mais old school. Pô, esse jogou muito, hein, mano? Eu Ó, acho nota números dele, altíssima. 6 gols. Ele ficou só atrás de Haaland, Kane e Mbappé na artilharia geral. E 2 assistências. 8 participações. 8 participações em gols em 8 jogos. Isso, pô, acho que é relevante para nossa análise aqui. Ele não fez gol, nem teve participação em gol contra o PSG. Mas última rodada. não foi. Acho que talvez tenha sido o pior jogo dele na fase de grupos. Mas é um cara que é muito importante pro Newcastle, né? O Newcastle agora vai pegar o Qarabag. A gente tá gravando depois do sorteio, né? Isso. Dos playoffs. Sabemos que o Newcastle pegará o Qarabag. Eu acho que pro cenário do Newcastle, pro que ele foi impactante pra fase de grupo, pra fase de liga, eu acho que a nota é bem alta aqui, cara. Acho que é um jogador de pelo menos 6 pra cima, assim. Você quer um outro recorte? A gente falou que ele teve 8 participações em gols. O Newcastle teve 17 gols nessa Champions, nessa fase de liga. 47% dos gols do Newcastle passaram pelos pés do Anthony Gordon. Jogou Quase muito metade. bom, jogou muito bem, em vários momentos ali, sendo o cara que gerou jogada, gerou desequilíbrio no Newcastle, que teve muito problema de lesão. Jogou muito bem, aí acho que cabe um 7 perfeitamente. Porque se a gente considerar um 7, na nota 7 ele foi ou o 8º, ou o 9º, ou o 10º melhor jogador da primeira fase, acho que é justo. O Newcastle precisou muito dele, né? Tem um jogo contra Ele o Benfica. cai um pouco de rendimento nas rodadas finais, né? Acho que ele tá vivendo um aconteceu com jejum muita de gente, gols aí. tirando acho que o Mbappé, um ou outro aí. Tem um jogo muita contra o gente caiu. Benfica, que é 3-0 Newcastle. Cara, ele acaba com esse jogo e joga muito. Acho que tá boa a nota. Boa, Anthony Gordon, então, nota 7.
Chegamos a um jogador que está fora da Champions. Pierre-Emerick Aubameyang, Esse caiu eliminado com o Olympique de Marseille. Aí a gente vai ter que fazer essa conta aqui, né? O ápice... Cara, o início da fase de liga é uma barbaridade dele. Ele fica durante muito tempo liderando as estatísticas de assistências. Né? Ele era o maior assistente da Champions até, acho que a última rodada. Foram 4 assistências na fase de liga. Ele tem um jogo contra o Ajax lá, que ele dá 2 assistências, mete um gol. O início dele... Aliás, o início do Marseille como um todo foi muito impactante. Só que aí, na reta final... O time perde os 2 jogos, perde pro Liverpool e perde pro Bruges e acaba com 9 pontos, né? É um time que tem aquele primeiro jogo contra o Real Madrid que a gente fala, opa, interessante esse primeiro jogo aqui contra o Real. Depois ele ganha do Ajax, cara, no final da segunda, que é o jogo que eu falei, né? Dos 2 assistências e 1 gol. Fala, cara, esse time vai classificar. Só que aí, porrada pro Sport, porrada pra Atalanta, as 2 derrotas finais, aí fica longe mesmo. Eu acho que tem que cair a nota do Aubameyang por isso. Rodada final, o Marseille tomou uma paulada do Bruges. 3-0. 3-0 fora, né? E isso contribuiu para o Marseille ser eliminado no gol fora. E queda do De Zerbi também, ele entrou nessa última rodada no saldo de gols, sendo eliminado no saldo de gols. Ele entrou na última rodada com saldo 0. E foi eliminado porque terminou com -3 e o Benfica com -2. Sim. Mas o Aubameyang jogou muito bem para um jogador já veterano, um jogador que a gente talvez não imaginasse mais tendo impacto na Liga dos Campeões. Ele teve impacto. Mas dessa galera aí, eu acho que pode caber, talvez segurar para 0. Acho que talvez segurar para 0. Talvez, cara. Será? Talvez. Acho que sim. São 3 gols e 5 assistências, é isso? 4. 4 assistências. Mas porque assim, ele divide protagonismo, né? A gente poderia ter outros 2 jogadores de ataque aqui do Marseille, o Igor Paixão e o Greenwood, que também foram muito bem. Isso, estavam na pré-lista do Pseudo, o Igor Paixão fez uma grande Champions também. Talvez, em jogo, talvez o Greenwood tenha até jogado mais que ele, né? Só que os números do Aubameyang credenciam, né? Se o Rulli contra o Liverpool, por exemplo, também o jogo poderia ter acabado pior pro time do Marseille. Eu gosto muito do Alba, cara. Ele é um cara que, por onde ele passou, ele entregou futebol, né? Eu gosto também, subestimado. É um sniper da bola aí, o Aubameyang. Vocês querem segurá-lo para 0, é isso? Eu acho que sim. Que ser nota baixa. Será que não tá pesando o fato da eliminação? 2? Eu acho que pesando o fato da eliminação. Botar uma 2, por enquanto? O que você acha? Nenhum nem outro. Nota 1 pro Aubameyang, vai. E eu lembro que a gente no programa, a gente fez um programa de quem chega pra ser craque da Champions, etc. O Alba foi bem votado aqui. E, pô, se você terminar a fase de liga e ele está entre os 26 melhores, acho que tá bom pra ele, né? Ótimo. Pra ele tá legal. A imagem dele tá bem legal. O Pseudo tá falando aqui comigo, ó. Quer ser justo, a gente tinha combinado de tirar o Enzo Fernandes e deixar só o Caicedo pelo Chelsea, pelo menos nesse nível de posição, porque a gente tinha combinado no máximo 2 por time e o Estevão já tá aparecendo ali. Eu acho mais jogo tirar o Enzo porque o Caicedo, pra mim, foi fundamental nessa campanha de 6º colocado do Chelsea, né? Jogou todos os 8 jogos, 1 gol marcado. E aí ele tem muita contribuição defensiva, né? Ele é o jogador disparado que mais recuperou bolas. Foram 40 bolas recuperadas pelo Caicedo. É um jogador fundamental nesse Chelsea. Ele faz, são 2 na realidade, né? Ele faz o gol da vitória contra o Pafos e ele tem o gol contra o Ajax também. Eu acho que o Enzo, ele talvez tenha sido mais linear que o Caicedo. O Caicedo teve alguns jogos ruins, inclusive o jogo contra o Napoli. Não foi um bom jogo dele contra o Napoli, mas o ápice do Caicedo como um todo foi maior que o do Enzo nessa fase de liga. E o Enzo tem um ponto de ser batedor de pênalti, o que aconteceu na fase de liga dele entregar pro Estevão, bater o pênalti no jogo contra o... Que foi o primeiro gol dele na Champions. Eu não vou lembrar. Não vou lembrar também. Não vou lembrar. Mas, pô, enfim, tem dúvidas, tá? Sobre Enzo e o Caicedo aqui, mas acho justo. Tá bom, tomou uma decisão de ser o Caicedo. Acho que a nota é boa, né? A nota é boa do Caicedo. Acho que fosse qualquer um dos 2... Acho que a nota é bem legal, assim. Acho que é pilar desse time, o Caicedo... Contra o Ajax. Foi contra o Ajax, né? É verdade. Ele faz um gol de pênalti e depois deixa o Estevão bater uma. Eu acho que é mais ou menos ali perto do Anthony Gordon. Só que eu acho que no setor do Caicedo teve o Enzo que jogou pra caramba. Eu acho que pro Newcastle, o Anthony Gordon foi mais impactante, assim. Então eu colocaria na 6. O Caicedo, mas se quiser colocar na 7, acho justaço também. Não, acho que ou 5 ou 6. Eu acho que até por
pelo holofote maior do Chelsea ter sido no Estevão, depois na reta final o João Pedro, né? O João Pedro jogou muito na reta final. Eu acho que o Anthony Gordon foi mais protagonista. Então 6 tá bom, 6 tá legal. Até pela dúvida que a gente teve entre ele e o Enzo, né? Sexta posição aí para o Caicedo. Primeiro jogador do City que aparece é o Cherki. Cherki que teve 3 gols, né? O Ryan Cherki. Mas ele jogou menos partidas também, né? Ele jogou 6. Não jogou todas as rodadas. E aí, nota pra ele? Acho que ele... Acho que é um cara que chegou num clube dando esse salto, como o City. Se machuca no começo. Então ele teve essa questão. Depois ele pegou o ritmo muito bem e a fase de classificação do City não foi boa, eu acho. Não mesmo. Acho que foi muito inconstante. E as falhas defensivas. Muita falha, muito desfalque também, né? O City chegou a jogar sem nenhum zagueiro do time titular, sem nenhum defensor do time titular. Mas acho que ele teve um brilho muito grande, né? Vários, se tu pega highlights, tem o Cherki aparecendo, se ambientando, se sentindo mais tranquilo. Acho que ele fez uma primeira fase muito boa considerando esse contexto. Mas eu acho que o Anthony Gordon jogou mais do que o Cherki também. Não, acho que é bastante. Acho que o Caicedo também. Então, o Caicedo talvez tenha ali a questão da liderança, atuações boas, meio invisíveis, né? Sim, mas que não aparecem que tanto foi o que no highlights, lado né? defensivo dele. Exatamente. O lado defensivo dele pode ele foi botar o o Cherki Chelsea. no 5 ou no 4. O Cherki, né? São 6 jogos na fase de liga, mas desses 6 são 3 saindo do banco, né? Os 3 iniciais, foi o que o Vitor Sérgio falou, né? De lesão, né? Ele começa contra o Villarreal, joga 4 minutos, contra o Dortmund ele joga 11 minutos e contra o Leverkusen ele joga 25 minutos. Então ele vai aumentando a minutagem, voltando da lesão. E aí nos 3 finais, ele é titular na vitória contra o Real Madrid, é titular na derrota contra o Bodo e é titular na vitória contra o Galatasaray. Eu acho que foi uma boa fase de liga. Por exemplo, se for comparar com a fase de liga do Estevão, o Estevão tem os mesmos 3 gols, né? Que o Cherki teve. Mas pra mim o âmbito pra mim o Estevão é muito mais protagonista dessa fase de liga do que o Cherki. Muito pelo Manchester City. Eu entendo, o Manchester City teve muitas oscilações, mas eu acho que ele foi bem. Tá nos highlights, porque ele é um cara de highlights também. Mas acho que é uma minutagem reduzida. Assim, se você pegar a minutagem dele, em comparação com o próprio Estevão na Champions, o Estevão jogou o dobro que ele. São 250 minutos para 500 minutos. Então eu colocaria o Cherki tipo numa 4. Eu tô contigo nessa. Eu fiz jogos do Chelsea e o Estevão era o jogador que o Chelsea procurava, sabe? Que a bola dar a bola nele para ele tomar uma decisão. Isso em alguns momentos aconteceu com o Cherki também. Aconteceu em alguns momentos, mas menos, né? Menos do que com o Estevão. Porque também ele começou machucado e depois o Guardiola teve algumas gestões de minuto ali que eu não entendi, tipo a derrota pro Leverkusen. Acho que no fim o City teve mais sorte do que juízo para ficar entre os 8, né? Mas enfim, mas acho que tá bom aí. Eu acho que pela minutagem reduzida do Cherki, tá bom. Acho que quando ele esteve em campo foi muito bem, mas, pô, são 260 minutos, né? Se você fizer isso vezes 90, dá 3 jogos e um pouquinho, né? Dá... 260 dividido por 8, daria, se fosse 240, daria 30 minutos por jogo. Exatamente. Daria, 24, daria 33 minutos por jogo, por rodada, das 8 rodadas. Se ele jogasse todos os jogos. Se ele jogasse todos os jogos, daria em média 30 minutos. É pouco, a minutagem é menor, né? A minutagem é melhor. Chegamos a Thibaut Courtois, que parabenizou o Trubin depois do gol de cabeça do goleiro do Benfica. Foi lá, no momento da festa, deu um aperto de mão lá, deu uma moral pro Trubin. É um goleiro que, assim, dispensa qualquer tipo de comentário e apresentações, ele tá sempre em altíssimo nível, mas a defesa do Real Madrid foi uma das mais vazadas, né, cara? Sofreu 12 gols em 8 jogos, não foi uma defesa segura, ô Vitor Sérgio. Eu vou te dizer, tá ruim com ele, tu imagina se fosse sem ele. Putz. Porque em vários jogos o Courtois foi muito destaque, foi assim, defesas fantásticas. No jogo contra o Benfica, o Mourinho viralizou, o jogo contra o Benfica, o jogo da última rodada, o Mourinho viralizou por um montão de coisas. Uma delas
é uma defesa do Courtois na batida do Prestiani, que jogou uma barbaridade. Olho nesse garoto No playoff. No playoff, hein? Jogou pra caramba. E é uma defesa... do Vélez, né? É uma defesa do Courtois que o Mourinho sai andando assim, dizendo PQP. Do quem diz assim, pô, não dá, não tem como. Então, o Courtois jogou demais, agarrou demais. Dentro de um Real Madrid que todo mundo tá devendo, só 2 não estão devendo. Um é o Mbappé e o outro é o Courtois. Geralmente, quando a gente pensa assim, meu time tem um goleiro que está voando e um atacante que está voando. Meio caminho andado para dar certo. No Real Madrid, não. Não está funcionando, para você ver como é que está o Real Madrid. Mas o Courtois, para mim, jogou muito. O Courtois tem jogos lendários nessa fase de grupos. A derrota do 1-0 para o Liverpool, em Anfield, o Courtois faz pelo menos 3 milagres. Aquele jogo ali é lendário. É lendário. É que é 1-0 contra e aí não fica é uma marcado. vítima que ele ama, né? Ama, o Liverpool. Adora. Cara, tem o jogo contra a Juventus. Eu falei isso no de placa quando eu tava. O Real Madrid ganha esse jogo da Juventus, se não me engano, é 1-0 gol do Bellingham. Jogada do Vini, ele finaliza a cruzada, a bola pega na trave e volta pro Bellingham fazer o gol. Este jogo tem uma defesa no final do primeiro tempo, que é a defesa que a defesa do Real tá totalmente fora e o Militão tem que pedir um Uber pra tentar chegar no Vlahovic. E aí o Vlahovic vai arrastando, bate cruzado, ele e o Courtois. Bate cruzado, ele pega com o pé, a bola sobe. Os dois, né? O de Gregório e o Courtois agarraram demais nesse jogo. Muito. Mas o Courtois... E o Courtois tem assistência na fase de liga também pro Mbappé. Gol do Kairat, que o Courtois dá um bico pra frente, o Mbappé pega a bola e faz o gol. Eu acho que o Courtois agarrou muito nessa fase de liga. Pra ilustrar isso que vocês estão falando, 41 defesas e 2 clean sheets pra ele em 7 jogos. Foi um goleiro muito acionado com essa defesa mais frágil aí do Real Madrid. Nota pro Courtois. Eu falei que ele uma vítima favorita dele é o Liverpool. Ele tem meio que pesadelos com o Estádio da Luz, né? Foi lá o gol do Sérgio Ramos. Verdade. Foi lá o gol do Trubin. Nos acréscimos. No mesmo gol. Exatamente. O Real na mesma trave. Na mesma trave. O Real não tá seguro pra esse playoff não, meu amigo. Não. É fio desencapado. O Real precisa melhorar, especialmente se o Benfica... Porque no jogo de quarta-feira, no jogo da última rodada, o Benfica foi meio irresponsável, entre aspas. Ele falou, não tenho muito a perder. Preciso ganhar e preciso torcer para um montão de coisa, eu vou trabalhar para ganhar e depois ver o que dá. E foi. Se o Benfica entrar com essa irresponsabilidade, passa a ser muito perigoso. Acontecer. Passa a ser muito perigoso, porque o Real Madrid não é nada confiável, né? O Real Madrid não é confiável. Eu acho que é 7 para cima. Acho que é mais que eu gosto também. Bota na 8, pô. Pode ser? Pode ser. 8 para Thibaut Courtois. Essa TNT Sports é muito madridista mesmo. Vou te falar. Não, mas na realidade é uma humilhação real, né? A gente tá falando assim, é igual a gente defendendo, o professor Girafales defendendo o seu Madruga, né? Não, e o pior é que quando saiu o gol do Trubinha, eu e o André Henning, como devíamos estar como todo mundo... E o pessoal dizendo, vocês adoram ferrar o Real Madrid, vocês não deixam claro. Eu falei, meu Deus do céu. Pô, enfim. Vocês se decidam também, né? Decidam. Se eu gosto do Real Madrid, sacaneio o Barcelona. Se eu gosto do Barcelona, sacaneio o Madrid. Vocês precisam decidir. Marca uma reunião e se entendam. Isso é um choque geracional. Segundo o pseudo, a TNT é anti-Liverpool. Aí começa. Não, mais do que a TNT. O de 0 a 10 é anti-Liverpool. E o Estevão? The one and only. Estevão que marcou 3 gols. Jogou 7 dos 8 jogos dessa fase de liga com o Chelsea. Eu acho que sobe um pouco a nota do Estevão. Eu acho que o Estevão fez uma boa fase de liga, oscilante. O Estevão fez um jogo ruim contra o Napoli, por exemplo, na última rodada. O jogo contra o Pafos... O Chelsea oscilou também, então, não só ele. O jogo contra o Pafos, eu estava coordenando esse jogo, foi um jogo ruim do Estevão. Errando coisas muito fáceis, assim, que não é o padrão dele, que é uma oscilação natural da primeira temporada dele. Se o Chelsea já oscilou, imagina ele chegando agora faz sentido. Nessa condição. Mas eu acho que sobe um pouquinho a nota dele o puta jogo que ele fez contra o Barcelona. Cara, o jogo do Estevão contra o Barcelona, vitória, né, do Chelsea em cima do Barcelona, 3-0, e pra mim o Estevão ali mostrou um protagonismo que é muito importante pra ele, pro desenvolvimento dele, pra quantidade de minutos que ele vai ter. Eu acho que o Anthony Gordon e o Caicedo foram mais importantes no todo da campanha. Então eu colocaria o Estevão na nota 5. Eu acho que ele teve mais minutagem que o Cherki, teve a mesma quantidade de gols, mas pro todo do Chelsea, eu acho que o Caicedo esteve superior e acho que o Anthony Gordon e o Newcastle também, pra mim o Estevão é nota 5 pra ele.
Eu acho que, considerando o tamanho do desafio, né, considerando o impacto, o contexto, eu botaria o Estevão numa nota 6 ali. Junto com o Caicedo? Junto com o Caicedo. Artilheiro do Chelsea ao lado do João Pedro, né? E muito, como disse o Otávio aí, em muitos momentos assim, que é uma coisa difícil para quem está na primeira temporada, em muitos momentos o Chelsea parecia que estava assim, cara, que tá apertado, e não foi uma primeira fase muito linear do Chelsea. Era, dá essa bola no Estevão, vira, onde é que tá o Estevão, procurando o Estevão, porque eu acho que é uma coisa que mostra um quê de uma fagulha de protagonismo que está chegando, imagino, antes da hora, né? Tudo bem que na primeira fase o Palmer praticamente não jogou, né? Porque estava machucado, né? O Palmer jogou muito menos do que porque estava machucado. Eu acho que eu subiria, tudo bem a 6, mas eu acho que eu subiria o Caicedo. Porque o Estevão é um cara, por exemplo, são 6 jogos que ele fez, né? Na fase, foram 7, se não me engano. 7 de 8. Desses 7, ele faz 4 jogos abaixo, ou medianos para baixo, e 3 jogos muito bons, que são os jogos que ele marca. O Caicedo é muito linear. O Caicedo entrega nota 7 todo jogo. 7, 7,5 todo jogo. 7,5 é até pouco pra ele, né? Tem jogos que o Caicedo é muito mais do que isso. Então eu acho que Caicedo e Enzo são mais pilares desse Chelsea do que o Estevão, que fez uma ótima fase de liga. Mas eu acho que o Caicedo jogou mais que ele. Eu subiria o Caicedo. Eu topo a 6 do VS, que ele falou do Estevão. Mas subiria o Caicedo. Eu subiria o Caicedo. Aí é contigo, Otávio. Eu acho que o Caicedo foi mais fundamental para o Chelsea funcionar também. Pode botar o Caicedo na 7, então, Estevão na 6. O que é ótimo pro Estevão, pô. Nota 6 aí nesse programa é bom pra caramba. O Cucurella vale ser mencionado também do Chelsea. É verdade. Nessa estabilidade. E a reta final do João Pedro foi muito boa. Chegamos ao Fermín Lopes, artilheiro do Barcelona. Ele que está fazendo sua estreia aqui no de 0 a 10, vivendo seu grande momento na carreira. 5 gols para ele nessa fase de liga. Eu fiz o jogo do Barcelona na última rodada contra o Copenhague. E aí, estudando bastante, me impressionei com os números do Fermín Lopes, né? E de como a imprensa catalã vem tratando ele como uma surpresa positiva nessa temporada do Barcelona. Ele está prestes a bater o recorde que é do Luís Henrique, de jogador espanhol com mais gols em uma edição de Champions com a camisa do Barça, né? Ele 21 participações em gols na temporada, fora Champions, né? 21 participações em gols na temporada é realmente... Eu acho que o Fermín Lopes é um jogador... Cara, se você me perguntar hoje, Wallace, me diga um jogador, um leque de jogadores, não um especificamente, mas um leque de jogadores que é subestimado no futebol europeu. Concordo. Cara, o Fermín Lopes estará nessa lista pra mim. Porque o Barcelona é um time hypado naturalmente, né? E aí você tem o hype do Pedri, que eu não tô entrando no mérito aqui porque o Pedri é uma barbaridade de jogador. Tem o hype do Yamal, o hype do Rafinha, do Leva, do Dani Olmo e tal. E eu acho que o Fermín Lopes, por ser um jogador mais jovem, tá começando a trajetória, a terceira temporada dele só no time principal do Barcelona, às vezes ele fica meio escanteado nisso. Mas ele, primeiro, joga na posição que precisar. Você precisa dele pelo lado direito, do lado esquerdo, de 10. Ele tem jogado o Rafinha muito ficou bem. Praticamente mais da metade da fase de classificação machucado. E o Fermín, desde que ele começou, ele sempre entregou bons números e, mais do que bons números, linearidade de atuação. O Fermín sempre foi um jogador que não faltou na hora do protagonismo, ele busca o gol, ele busca fazer de ser o protagonista do time. Então, cara, eu acho o Fermín Lopes extremamente subestimado e pra mim fez uma fase de liga estupenda. É legal você falar isso porque normalmente jogadores que sobem de La Masia sobem com um certo hype, Sim. com uma certa expectativa, né? Porque são jogadores já badalados. O Gavi, o Pedri, Yamal e tantos outros, né? Dessa geração mais recente. O Fermín não teve esse hype e, repito, estudando para esse jogo contra o Copenhague, eu vi uma entrevista dele, acho que para o Mundo Deportivo, em que ele fala que isso atrapalhou muito ele na adaptação ao time principal, porque ele se achava pior que todos os outros. Ele falava, pô, cara, eu sou o bichinho feio aqui desses jogadores, só tem craque aqui na base e tal, e eu não sou um bom jogador como eles. Isso psicologicamente atrapalhou ele, e ele agora sim está vivendo o melhor momento. O Fermín faz hoje o que se esperava que o Gavi estaria fazendo nesse momento. Que o Gavi teve muitas questões outra lesão físicas, também. até uma outra... E Dani Olmo também, né? Outra característica também, o Gavi. Tá pegando o protagonismo do próprio Dani Olmo, que foi comprado por 50 e poucos milhões de euros e a solução estava lá dentro de casa. Com certeza. Eu gosto muito do Fermín. Eu acho assim, que numa fase de grupos que o Rafinha ficou fora mais da metade, fase de grupos não, fase de liga, fase de classificação,
Cara, acho que o Firmino foi muito bem. 5 gols, 3 assistências, vários momentos trabalhando, sendo o cara que chegava na área, que voltava para pegar essa bola no pé do Pedri e tudo, assim, jogou muito bem, tirou o Barcelona do mato em vários momentos, personalidade, não à toa ganhou uma renovação de contrato com essa valorização que talvez tenha faltado antes. Gostei muito da primeira fase e sofreu agora com a saída do Pedri do time, né? O Pedri ficou fora por um mês aí lesionado, então ele tá... Quem normalmente abastece ele ali pra segunda linha, né? Sim. Atrás do ataque, não tá conseguindo fazer isso. Eu acho que fica apenas um ponto sobre o Firmino e o Barcelona, tá? Como um todo, que nos enfrentamentos de pote A, que são os melhores times, né? O Barcelona perdeu os dois. Ele perde pro PSG 2-1 e o Chelsea. Chelsea 3-0 e o PSG 2-1. O Firmino não joga contra o PSG, mas ele joga contra o Chelsea. Então, claro, acho que ele faz uma grande fase de liga, mas é importante pontuar que nos principais jogos, nos jogos A, o Barcelona ficou um pouco abaixo a nível de entrega, né? Nota pra pro mim Firmino. É 7 ou 8. Cara, ele jogou muito bem. Acho que ele jogou, por exemplo... Não, é 8. É 8. No que 8? tem agora é 8. Depois a gente mexe. Depois a gente pode mexer. Ele jogou mais que o Gordon, eu acho. Também. Eu também acho. Eu ia falar isso. Dos que apareceram até aqui, acho que é quem fez a melhor Champions. A gente ajeita daqui a pouco. Não, mas não precisa descer por enquanto não, Pseudinho. A gente vê depois. Depois a gente se vira com isso. A gente tava falando do hype dos jogadores de La Masia e o Pseudo aqui no meu ouvido. E o Riqui Puig, lembra dele? MLS, né? Lembro bem. Ele foi pro Los Angeles Galaxy por uma nota, se tornou uma grande estrela lá. Temporada passada ele brigou pelo prêmio de MVP, pô. Ele e Gabriel Peck ali no ataque. Aqui ele teve uma lesão grave, né? Ele fratura, eu acho que a perna. Não é nem... Eu acho até que não é ACL, não é ligamento cruzado. Pode ter tido também, mas eu lembro que ele fratura, a perna fica com a perna mole, assim, ele teve uma E lesão grave. o Serge Samper, lembra dele? Lembro. Foi pro Vissel Kobe jogar com o Iniesta. Iniesta levou ele. Esse era monstro de futebol manager. O Pseudo fez um desafio pra gente aqui. Quantos seguidores tem Riqui Puig no Instagram? Riqui Puig? Chuta um número. 216 mil. Não, mais. 316 mil. Eu acho que vai ter papo de 1 milhão. Se ele lançou um desafio assim, deve ser porque ele tem muito. Eu chutaria 1.2. Estaria uns 2 milhões. Vamos ver. Resposta. Você já tem, Pseudinho? 2.7. Impressionante. Completamente perdido. Impressionante. Mas aquele Riqui Puig, Halilovic. Nossa, esse daí vai vários desses caras que saíram do Barça ali. Mas deve ser... Mas, gente, 2.7... Aí, momento de sola 10, né? 2.7 não é só os tarados de futebol igual a gente. Deve estar cheio de mulher que segue ele. Ele é, porra... Ele e o Gavi eram as garotinhas lá do Barcelona amavam ele. Colírios Capricho. Colírios Capricho. Você que tá procurando uma mensagem aí no seu WhatsApp, não foi no seu, foi no do VSR mesmo, tá? Já silenciou notificação aí, com né, certeza. Coisa linda. Vamos pro próximo. Mas não foi do celular não, foi do computador. Foi do PC. Do web WhatsApp. O celular sempre tá no silencioso. O meu nunca sai também. Chegamos a Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal. Importante demais. Há quem diga um dos melhores zagueiros do mundo no momento, né? Ele jogou 5 jogos, 1 gol e uma assistência pra ele. Debate, né? Tá nesse debate. Se o Arsenal passa por essa boa fase, por melhor defesa e tudo, acho que passa muito pelo Gabriel. Jogando demais, importante na bola parada, não só nos gols que ele faz, mas também Você já viu, quando o Gabriel Magalhães vai para a área, a quantidade de gente que se preocupa com ele? Porque ele é a peça principal dessa jogadinha de bola parada. Né? Ele vira o sol e todo mundo gira ao redor dele. Exatamente. Tudo gira ao redor dele. Às vezes ele vai lá, mas... E aí já virou uma carta marcada, todo mundo tem muita atenção em cima dele. Mas quando não sai o gol dele, sai gol de outros, né? Sim. Nesse gol aí, nessa assistência aí, era um jogo que eu tava fazendo, que agora eu não me lembro quem foi, que é muito jogo, mas é uma cabeçada dele que vira uma assistência. Vira um passe, porque a bola chegou nele. Então, assim, jogou contra muito o Atlético de Madrid. Verdade. Gol e assistência contra o Atlético de Madrid. Tem que tirar um pouquinho aí, porque ele jogou um pouco, ele jogou 60% dos jogos só, né? O Arsenal, ele joga 4 de titular e 5 jogos. 5 de 8, né? É porque assim, o Arsenal também, já definindo as ações com 2 rodadas de antecedência, por ter tido a campanha que teve, foi tirando o pé nas rodadas finais. Isso. Né?
termina jogando com Mosquera e Hincapié, né? Mas E ele isso se eu machucou acho... também. E ele se machuca também. Eu acho que isso é um argumento, aí já trazendo comparação, pra mim o Martinelli tem que ficar à frente do Magalhães. Eu também acho. Porque a fase de liga do Martinelli Loucura. é uma loucura. O começo, então, os primeiros 4 Artilheiro do jogos... Arsenal, né? Artilheiro, 6 gols em 7 jogos. 6 gols, 7 jogos e ainda tem uma assistência. Que aí, então fica 7/7 em participações. O jogo do Martinelli, os 30 minutos que ele joga contra o Bayern de Munique, meu irmão, fiz esse ele... jogo. Tu tava, né? Ele entra e muda o jogo. Ele entra e muda o jogo. Ele acelera o jogo. Cara, é sacanagem o Martinelli jogou. E desses 7 jogos que você falou, 3 saindo do banco, cara. O Martinelli jogou Isso, muito, mano. exatamente. Os jogos saindo do banco, o começo, que é o começo da fase de... Poderia ser outra. Poderia você entrar numa espiral totalmente diferente. Hoje, agora é mole dizer que o Arsenal ganhou 8 jogos, ganhou os 8 jogos da fase de grupos, mas... Ali, No início... o início, ele começou a tirar o time do mato, vindo do banco. Uma grande fase de grupos do Martinelli é de 7 pra cima. Cara, eu acho que é... É que o Magalhães também merece uma nota alta pelo, não, com certeza. Ele representa a defesa, Ele que é a representa melhor defesa. a melhor Sofreu defesa, só 4 gols, exatamente. sendo que 2 desses 4 foi contra o Kairat já com time misto, né? Exatamente. Eu acho que geral verdade. vai cair de nota aí, tá? Porque, ó, para pra pensar. Vem Kane, vem Yamal, vem Mbappé, vem Próprio Vitinha. Haaland. Vem Vitinha, O pô. Haaland não foi tão bem assim, apesar dos muitos gols, né? Mas eu acho que o Martinelli foi... Vocês querem puxar do Estevão pra baixo ali pra 5? Pode ser. E aí abre a 8 e a 9? Não. Eu acho que o Courtois e o Firmino puxam o 6 e o 7. acho que é melhor. Eu puxaria até o Cherki pra botar na nota 3. Puxa isso, pra gente ver. Isso. Isso, boa, moleque. Aí poderia entrar o quê? Magalhães Martinelli na e 4. Courtois na 7? Pode ser. E aí deixa o Firmino sozinho na 8? Pode ser. Tá bom. E o, E o Magalhães? o Magalhães na 4. É que a minutagem dá uma diminuída, dá né? uma diminuída. A gente puniu o Cherki com isso, né? é. Mas eu acho que 5, será, pro Magalhães? Eu acho que a fase de grupo, a fase de classificação do Estevão foi melhor. Foi melhor? É. Bota na 4. Tá bom. É que o Magalhães é muito... Eu acho ele é que tá muito abaixo esse importante. 4 pro tá o Magalhães, eu cara. também tô achando. É a melhor defesa da Champions, pô. Então sobe pra 5, beleza? 5. Beleza. Tem mais alguém do Arsenal, não, né? Não. É que é muito coletivo o Arsenal muito também, coletivo né? também. O Magalhães jogou menos que o Caicedo, né? O Caicedo joga 7 de 8. 7 jogos, 7 7 de 8, né? eu acho. E o Magalhães joga 5 de Por 8. esse recorte ele fica abaixo. Tá. Haaland, que male, tá lá. 7 gols 8 jogos. em 8 jogos. 7 gols em 8 jogos, que é pra ele é uma coisa E segue lamentável. com a média de 1 gol por jogo na Champions. né? Então, mas é porque ele tinha mais de um gol por jogo, é que agora na Champions ele conseguiu Pra ele é uma coisa inadmissível. Não, ele não tem pode. mais jogo do que Crise. gol pra ele. Mas eu acho que, como a fase de grupos do City não foi das melhores, a fase de classificação, a fase de liga, eu acho que em alguns momentos o Haaland ficou devendo ali, né? O jogo contra o Bodo, então assim... Até o jogo contra o Real, ele faz o gol, mas pra mim não é uma grande atuação dele, não. É o gol de pênalti, né? o gol de pênalti. Tudo bem que o pênalti, se eu não me engano, é nele, né? O sofrido não é nele. Mas se você olhar o jogo como um todo... o jogo foi ruim, né? Esse jogo foi meio... O jogo foi aquém... Não acho que foi ruim, mas foi aquém do que a gente imaginava. Eu acho que os 7 gols são impactantes, mas eu acho que não foi... Por exemplo, eu acho que Courtois e Martinelli jogaram mais do que ele. Não, o jogo contra o Bodo do City é horrível. Horrível. E o dele, E ele consequentemente, também. Ele entra nessa coisa. Eu vou chamar uma nota 6 pra ele. Que 7 gols em 8 jogos nunca é ruim, né, velho? Nunca é ruim, né? Nunca é ruim. Tá bom, eu compro essa 6 aí. Beleza. Fechou. Aí é monstro que vem agora, hein? Aí estamos falando do Furacão, né? Mais uma Eu só não vou Champions segurar pra 10 porque eu em que ele destrói. não vou meter o João Kleber aqui. Não precisa, hoje não precisa. Mas é 9. 9 pra Jogou Harry muito. Kane. Jogou muito bem. E assim, não só... E aí não na objetividade dos gols e assistências, mas é aquilo que nem sempre todo mundo que quer falar de futebol gosta de fazer, que é assistir jogo. Né? Sim. Assistindo o time Tem que funcionar. assistir. Funciona ao redor Assistir dele. o time funcionar em volta dele é uma coisa Não, espetacular. Cara, o e jogo ele em muito volta do time, né? Porque ele volta na área pra buscar a bola, pra construir jogada, lançamento longo, aí tá na área pra cabecear, tá fazendo pivô, tá sofrendo falta, o cara tá em todos os Não, o cara joga de volante, pô. É De bizarro. volante pra frente, Ele durante joga em o jogo, todas. ele faz todas. Durante a mesma partida. Durante a mesma Exatamente. partida, ele tem momentos que ele tá de primeiro volante, saindo pra... E muitas vezes baixando na pra mesma fazer. jogada.
Ele, Não, pô, bizarro. Contra o Chelsea, cara, é que é a estreia, e aí já tem muito tempo, a galera meio que esquece esse jogo. O jogo do Harry Kane contra o Chelsea é uma aula de centroavante, assim. Sim. É uma aula do que um centroavante moderno precisa fazer, e tecnicamente falando, ele é uma barbaridade, né? São 8 gols em 8 jogos, só que é diferente do Haaland. Tipo, eu não tô dizendo que eu não gosto do Haaland, eu amo o Haaland, um baita centroavante. Mas o Haaland e o Harry Kane, se você colocar o impacto que os dois têm pro jogo do próprio time, o Harry Kane é muito mais impactante pro jogo do Bayern de Munique funcionar, pro Tottenham da época, do que o Haaland. O Haaland o jogo do City funciona, cai no pé do Haaland e ele executa. O Harry Kane, ele também faz isso, se a jogada foi executada pra ele, mas ele também faz a jogada funcionar. Não é um à jogador, pra mim, muito mais completo que o Haaland. mim também. Não à toa que o chefe do Haaland queria o Harry Kane. Né? Isso aí é fartamente documentado e não aconteceu porque o dono quem manda lá, o manda-chuva do Tottenham, falou: para time da Premier League eu não quero vender. Não vou vender. É o Daniel Levy, né? É, o Daniel Levy. Porque o objetivo do Guardiola, o sonho do Guardiola era o Harry Kane. Né? Então, e até se a gente for considerar o DNA dos clubes, o Harry Kane é muito mais a cara do jogo que quer o Guardiola e o Haaland é muito mais a cara do jogo que normalmente o Bayern faz, né? Então, assim, não que eles não estejam funcionando nos seus devidos lugares, mas eu acho que o encaixe, o match, para falar a palavra, ainda é da... Ou já é velho falar do match? Não. Não é cringe, não. Do famoso cringe. Tinder? É porque é cringe já é cringe, exatamente. Então daria acho que um match melhor o Harry Kane no City e o Haaland no Bayern. O problema é quando dá o match, né, o Vessi? Exatamente. Aí é o... Lá ele. Aí é Lá música. ele. Aí vem a música. Lá ele. Harry Kane, então, nota 9 pra ele. Porque nós não faremos a canalice com você de segurar nada pra 10. Vendo? Aqui é o programa da verdade. Exatamente. Nem sempre, mas às vezes. Chegamos a Jens Peter Haug. Rapaz. Tá por um jogo, né? Eu vou te falar um negócio, tá? Bom de bola. Bom, mas ele tá aqui por um jogo. E tem uma parada contra o City, né? Tem uma parada Cara, tem desse... 2 jogos na fase de liga. Ele é um cara que só joga no Bodo Glimt. Porque ele sai do Bodo Glimt, vai pro Milan, flopa. Aí depois ele vai pro Frankfurt, flopa. Aí ele volta pro Bodo Glimt, sucesso. Ele é bom. Bom jogador. Bom atacante, gosto. Bom atacante. Mas ele só fez 2 jogos, né? Ele faz um jogo contra o City, um jogo contra o Atlético de Madrid. Contra o Atlético de Madrid, outra vitória do Bodo. Então ele é importante nesse jogo também. Mas tá aqui basicamente pelo jogo contra o City e pra gente botar o Bodão da massa também. Porque é merecido. Cara, o Bodo foi aos playoffs, cara. Isso é uma conquista bem relevante. As últimas 2 rodadas do Bodo. É verdade. Não, eu eu queria ver... 2 vitórias. Vence o City e vence o Atlético. Eu queria São os dois estar no pré-jogo, no dia anterior, no match day -1 do jogo contra o City. Que o técnico do Bodo deve ter falado assim: gente, não quero ninguém baixando a cabeça, não. Nós vamos conseguir a classificação. Aí alguém deve ter falado: professor, o que a gente tem que fazer para classificar? Nós temos que ganhar do City em casa e depois ganhar do Atlético em Madrid. E vai acontecer. Ganhou de virada ainda. Cara, na realidade eu tinha esquecido. Tem o puta jogo dele contra o Tottenham também. Exatamente. Tem o puta, porque a minha cabeça eram os 2 finais, porque são as 2 únicas vitórias do Bodo, né? Não, mas ele joga muito contra o Tottenham também. Cara, verdade. Contra o Tottenham ele joga pra caceta também. O impacto de Haug na classificação inédita do Bodo Glimt. Vai ter que subir nota isso aí. E aí? Eu acho aqui que, assim, botar o que tem vago aí é o 7. Eu acho exagero. Mas eu acho que cabe ali numa nota 5. Deixa junto com o Estevão Pode ser. e Gabriel Magalhães. Porque o Bodo, ele vence... A dupla Haug e Hog é a dupla do barulho no ataque. Ele vence esses 2 jogos. Dupla do barulho. Ele Falando em cringe, dupla do barulho. O Bodo classifica com 9 pontos, né? Então são 2 vitórias. A grande vitória contra o City, a vitória contra o Atlético de Madrid e um dos empates é contra o Tottenham com o Raul jogando pra caramba. Jogando muito. E o Tottenham foi um dos melhores times da fase. No jogo foi o maior tiroteio, assim. Foi 2-2. 2-2. Cara, ele só não sobe... Se você olhar legal... Pelo que a gente tá falando aqui de minutagem, né? Ele jogou pouco. Nem jogou tão pouco assim, mas
Jogou menos do que a maioria Do que outros, Jogou menos que o Caicedo, por exemplo. Mas o Haaland talvez seja menos impactante pra gente, né? Porque o Haaland faz isso toda a temporada. Sim. Do que o Haaland. O Haaland acaba impactando mais. Mas, pô, foda, 7 gols, não dá pra tirar o Haaland dali. Não dá pra tirar. Ila Aranha, Julian Álvares. O Atlético de Madrid foi derretendo ao fim dessa fase de liga. E eu acho que ele também, né? O começo dele é ele jogando uma enormidade e a reta final você já vê ele já... E aí acho que nem é muito a culpa dele individualmente, mas acho que o Atlético coletivamente caiu muito ali nos 4 jogos finais, nos 3 jogos finais, e a ponto de sair dos 8 primeiros porque perdeu pro Bodoglint de virada em casa. Eu acho que ali os números são muito bons. Eu acho que poderia ele entrar ali na frente do Cherki ali pra nota 4. Não, ele tá à frente do Cherki. Ele, pô, tem um jogo importantíssimo contra a Inter de Milão, né? Que o Atlético de Madrid vence, ele faz o gol do 1-0. No finzinho, né? E ele vai bem. No 4 final, gols nessa fase de liga. Tem um baita jogo contra o Eintracht Frankfurt no início. Foi o que o Vélez falou, o início dele de competição é bom. Agora, do jeito que terminou... É preocupante. Pô, o nosso brujão da massa pode cometer o crime, não? Uma graça? Pode. Eu acho que pode cometer. O Bruges empatou com o Barcelona na fase de liga. Num baita jogo do Bruges como um todo. Lembrando na frente que a maioria gente do jogo. tá, só pra quem estiver pensando em cornetar aí, levando em consideração só a fase de liga da Champions. Não vale o Julian Álvares vale. tem jogado muito a temporada toda também, Isso. né? Gol de falta no Real Madrid, tem destruído em alguns jogos. Não vale La Liga, né? Nem Premier League. Mas aí é importante você ler também o que tá escrito na tela aqui, ó. Quem foi o melhor da fase Tá de liga. mal-humorado. Não quero corneta desnecessária. Tá mal-humorado. Eu não sou contra a corneta. Como ele soubesse... A corneta burra é que eu não permito. Como ele não soubesse, como ele não trabalhasse com internet há 20 anos. Mas tudo bem. Tô tentando ser didático aqui, vai. Eu acho que vou de Tá nota bom. 4 aí. Tá bom. Vai de 4, Vés? Nota 4. Eu acho que ele perde... Por exemplo, eu acho que o Estevão e o Raul, no meio da fase de liga, estavam atrás do Julian Álvares. Pode Só ser. que com o passar dos jogos, acho Pode que eles ser. dois tenham passado. Pode ser. Chegamos a Kvica Kvaratskhelia. Pô, foi bem, cara. Gostou? Foi bem com bola, né? O Luiz Henrique tá cornetando pra puto. caramba ele Tá sem puto. bola, dizendo que ele não quer nada, não tá jogando nada, não tá se dedicando pro time. Pô, mas ele foi bem com bola, numa época em que, num momento Negócio em que... de bola é com ele, então. No momento em que o PSG teve muita gente machucado, chegou a ter, ao mesmo tempo machucado, Barcola, Doué, Dembélé. Então, assim, ele chamou a responsa em vários momentos. Mas, no geral, eu acho que eu deixaria junto com o Julian Álvares ali, os dois na nota 4. Ele vai pra 6 participações em gols. Ou com o Cherki na 3. Ele vai pra 6 participações em gols e eu acho... Eu tenho medo da gente estar pachecando com o Estevão, cara. Sabe por quê? Porque é um cara que na ausência de vários jogadores, cara, perdeu o Dembélé, perdeu o melhor do mundo, né? O melhor do mundo não joga, tem vários jogadores, importantíssimos do ataque que não jogam. O Kvaratskhelia assume protagonismo, é o cara, um dos principais jogadores da campanha. Acho que o Vitinha é muito além, né? Mas é um dos principais jogadores da campanha, tem gols importantes, assistências importantes. Enfim, cara, eu tenho um pouco de medo, assim, tipo, no todo, o Kvaratskhelia... Se o Kvaratskhelia fosse brasileiro, talvez a nossa percepção seria outra sobre a fase de liga dele. Que sim. Mas é que eu acho que aí tem que entrar, pelo menos eu tô fazendo isso, um componente que é o que esperar de um garoto que 2 meses atrás estava jogando... Não, mas eu não coloco isso na minha nota. Porque aí também é injusto com um cara que tá lá há 20 anos. Não, tudo bem, mas é o que eu acho que tem que considerar. Por quê? Porque se eles jogaram próximos numa fase de liga, né? O garoto numa primeira Champions, dando um salto de futebol brasileiro para campeonato inglês. Não tinha nem certeza de titularidade, não tinha nem certeza, com 18 anos de idade, olhando-se com desconfiança, num time que contrata jovem e quase não joga. Acho que esse contexto, se eles estão num rendimento próximo... Pra mim não tá. Eu acho que nesse Kvaratskhelia contexto... jogou mais que ele. Cara, eu acho que se a fase de grupo do Kvaratskhelia é do Rodrigo, a gente tem outra percepção sobre ela. A gente já fala, cara, Rodrigo dando a volta por cima, ótima fase de grupos e tal.
Cara, que é uma... Cara, saiu todo mundo, velho. Tá todo mundo machucado, pô. E o cara foi lá, e o PSG... Tudo bem, o PSG não fez uma grande Quer trocar o fase de Estevão liga. pelo Ou quer Kvaratskhelia? botar na mesma? Bota os dois na 4 e quem deixa uma cai? aberta na 5. Bota os dois na 4. Deixa o Magalhães e o Raul à frente? É. Pode ser, eu vou com o Otávio. Bota o Estevão na 4 e o Kvaratskhelia também. Estevão foi metade da fase de grupos titular, pô. Da fase de liga titular. Mania de falar fase de grupos, cara. A vida inteira falando fase de grupos. Costume. Ah. E aí a gente tem a posição 5 ali com... Nota 5 ainda com um spot. Lamine Yamal. Aí é 9, né? E aí? Aí é 9, pô. Tem que fazer. Eu O não Barça sei se tava é no 9 buraco não, contra cara. o Copenhagen agora e... Segundo tempo ali, ele que chama a resposta Não, pra cara, resolver, né? ele é o nome do jogo. Nota 10, inclusive, eleito melhor em campo e tal. É, tudo bem que é o Ele dá Copenhagen, assistência né? pro Lewandowski, depois faz o gol. Tudo bem que é contra o Copenhagen Mas e tal. era o jogo que tava botando o Barça pro playoff, né? Tava perdendo. É. Ele joga... E ele não joga todos os jogos, ele joga 6, né? Ele joga 6 jogos completos, né? 6 jogos. Os time A ele não jogou bem, né? Isso é importante lembrar. Contra o Chelsea e o exatamente. PSG, o Barcelona como um todo não jogou bem. O Falamos jogo isso que a sobre o gente Fermin. fez lá, Eintracht Frankfurt. Ele faz no um jogo Camp Nou. apagado. Ele foi mal. Dá nesse assistência, Faz um né? jogo apagado. É. Mas ele dá assistência Ele dá nesse jogo. assistência. Ele dá pro Koundé, assistência, né? 3 gols, 3 assistências na primeira fase, dá 6 participações em gols. Ele jogou 6 vezes, dá 1 participação em gol por jogo. É porque eu acho que ele bota um sarrafo que a acho gente que tem espera isso. mais dele, né? Mas eu diminuiria dele a nota pensando nisso, que é ele nos jogos grandes ele não apareceu tanto. Tudo bem que o Barcelona teve muito desfalque, não tinha o Rafinha, mas eu acho que proporcionalmente, eu acho que a fase de grupos dele e a do Firmino, acho e a que hora de crescer acho que são agora também, né? mais ou menos equivalentes. porque A a gente expectativa bota no uma- Fermin e a expectativa no A Yamal, gente né? bota uma expectativa alta no Yamal porque ele criou isso, né? É um ele moleque criou. que com 16 anos botou uma Eurocopa no bolso. Exatamente. Então- E no ano passado fez uma temporada de segundo melhor do mundo. Né? Mas tudo bem, na 8? Eu iria de 8. Eu acho que ele jogou mais que o Fermin pelo protagonismo que ele tem dentro do time, assim. Por ganhar alguns jogos, né? Tipo, contra o Copenhague. Mas, beleza, tá justo essa 8. Mas eu acho que tem um pouquinho da gente ter um outro olhar com o Firmino. Se o Yamal fizesse a fase de classificação do Firmino, a gente estaria questionando ele segurar para 10. Entendeu? Acho que tem não um pouco sei, cara. disso. Eu acho que não sim. sei, não sei. Porque Eu acho eu que acho que o Yamal, em números, por exemplo, é a mesma coisa. Em menos jogos. Né? Não, o Ou outro tem não duas assistências a mais, né? Não sei se seguraria para 10. Porque eu acho que o 10 é muito o que vai vir aí ainda. Não, ou a gente botaria de fato na 9 sem pensar. Eu acho que o 10 hoje não tem discussão. Não, o 10 não tem discussão. Uma nova temporada para Lautaro Martinez, com 4 gols nessa fase de liga. A Inter de Milão terminando na 10ª posição a fase de liga. A Inter, a gente tem falado muito sobre isso, né? A Inter tem administrado muito a época da fase de grupos, administrou ano passado, deu para ficar entre os 8, administrou esse ano, não conseguiu ficar entre os 8. Acho que a Inter pensa muito em fazer um primeiro turno forte lá na Itália e aí dar uma administrada. Nessa temporada em específico, eu acho que os momentos que a Inter administrou, o Lautaro foi melhor do que nas outras. Se você pega o que o Lautaro fez na fase de classificação do ano passado, tinha feito na fase de classificação, na fase de grupos 2 anos atrás, ele tinha jogado menos. Dessa vez eu senti ele mais protagonista, eu senti ele mais chamando o jogo, mais botando a bola embaixo do braço para dizer, vamos resolver aqui, gostei, tem gol, tem assistência. Acho que foi uma boa fase de grupos do Lautaro, de uma fase abaixo da Inter como um todo. Eu acho que a fase, só para esclarecer o que eu estou querendo dizer. Em outras fases de grupos ou fase de classificação que a Inter passou a sensação de estar largadinha, né? meio largadinha, o Lautaro acompanhou. Dessa vez eu acho que o Lautaro subiu para E às vezes ele era muito poupado também, né? Ficava muito no banco. Exatamente, e tal. ou entrava no segundo tempo. Cara, mas eu acho que tem um ponto sobre o Lautaro e aí sobre a Inter que o Lautaro tem ótimos jogos contra o Kairat, contra o União São Giloase e contra o Slavia Praga. Só que quando, por exemplo... 3 times eliminados. 3 times eliminados e os times que você tem que ganhar mesmo. A Inter tem que ganhar. Contra o Liverpool ele faz um jogo ruim, bem ruim. Aliás, esse jogo da Inter contra o Liverpool foi aquele jogo... É o jogo da treta do Arne Slot, pô. Tem a treta Arne Slot, Salah, vai pro jogo contra a Inter de Milão, dentro do San Siro, e o Liverpool ganha, se não me engano, gol do Szoboszlai, o Seudinho vai lembrar melhor que eu.
o jogo contra o Arsenal, da Inter de Milão e do Lautaro, é um jogo bem ruim, dos dois. E depois, no último jogo, ele só entra na reta final do jogo porque ele entra faltando 2 minutos. Então, assim, é uma boa fase de liga? Eu também acho. Mas os bons jogos deles são contra Kairat, União São Giloá e Slavia Praga. E eu acho que isso diminui nota. Por exemplo, o Estevão tem um puta jogo contra o Barcelona. Sacou? Sim. O Lautaro não. O Lautaro no jogo grande não tem... Ele foi muito mal em todos eles. Quer subir o Anthony Gordon e botar ele na 6? Pô, acho muito, não. Pô, o Raul já é um cara que classifica o time dele, pô. O Raul já é um cara muito importante pra classificar Quer o time subir dele. o Estevão pra 5, o Lautaro na 4? Sei, tu acha que eu tô exagerando? Eu acho que não. No Lautaro? Porque ele foi bem mesmo. Peraí. Eu tô com o Vitor Sérgio, ele foi bem. Ele foi bem, Mas são é. 3 jogos... Os jogos que ele joga bem pra caramba mesmo são Então os jogos... faz o seguinte, sobe o Caicedo pra 7 Tá. e sobe o Rauge pra 6 e bota ele na 5. Tá bom. Pode ser. Não? Pode ser. Eu acho que pode, só que eu acho que o que vai acontecer é o Raul vai ficar muito distante do Estevão, por exemplo. Mas aí se a gente considerar que o Rauge tá fazendo isso pelo Bodoglint, que é mais difícil... O quanto foi impactante pra classificação, né? Exatamente, Acho que tá Tá bom, pode ok. ser. Pode Vai. ser. A gente pode estar fazendo justiça também pelo que não era esperado. Né? Pelo nosso bodástico. E o Luizito? Rapaz, Soares do Sporting, uma das sensações dessa fase de liga, honrando o nome, hein? De Luiz Soares. E aí? Esse é o famoso Luiz Soares dos pobres, né? Porque... Que hoje nem é, né? Hoje ele talvez tenha um valor... Talvez não, com certeza tem um valor de mercado bem maior do que o Luiz Soares. 4 gols pra ele, né? o colombiano Luiz Ele Soares. e Trincão, os dois com 4 gols no time do Sporting. O Sport, inclusive... 4 gols, uma assistência em mais ou menos 70 minutos por jogo. Só. O Sport Ele é a minha jogou- grande surpresa dessa fase de liga, cara. exatamente. Passar entre os 8 não tava na minha conta, assim. Passar entre os 8, perdendo o Kenda tá jogando bola nesse perdendo. Sporting O Trincão também fez uma Trincão, boa eu fase de falei classificação. 4 Ganhou do também. PSG, não foi? Não. Ganhou do Ganhou PSG. do PSG, exatamente. 3-2, né? 2-1. 2-1, E jogou muito bem, 4 gols, uma assistência. Fez uma ótima fase de grupos, em especial a segunda metade. Acho que é alto aí. Cara, é alto. Acho que pode botar aí uma nota 8 pra ele. Luizito Soares, Colômbia. E eu fui até relembrar aqui, o jogo que o Sport ganha do PSG já tem Dembélé de volta, meu amigo. Já tá com Dembélé de volta. Não é um time zoado, não, do PSG, pelo contrário. O Kvaratskhelia faz o gol entrando no segundo tempo nesse jogo. Aqui é o nosso 10, né? É o 10. Estamos falando do artilheiro, Kylian Mbappé, que está perseguindo o número de gols, recorde de Cristiano Ronaldo em uma única edição, né? 13 gols no momento, né? Então assim, acho O que é o recorde são 10. 17, né? 17. Recorde de 17, temporada 13-14, lá com o Cristiano Ronaldo fazendo o 17º na final lá, cobrando o pênalti. Ele faz 4 contra o Olympiacos. 4 é pôquer, não é? 4 o pessoal chama de pôquer. Cara, assim, acho que é indiscutível. Indiscutível. E ainda mais num Real Madrid de um contexto ruim. Não é um Real Madrid bem. Ruindo, né? É um Real Madrid que em vários momentos o Mbappé tirou gol de cartola. Tirou gol de assistência do goleiro, tirou gol batendo de primeira, bola mascada. Ontem contra o Benfica mesmo, chegou uma bola ali, ele já bate. Então assim, gol de tudo que é tipo, gol arrancando, gol entrando na área, ganhando espaço. É gol de tudo que é jeito. 13 gols em 7 jogos. Ele não joga um jogo. Sim, contra o City. Exatamente. São 13 gols em 7 jogos. Então, assim, e ainda, considerando que o Real possa ir, talvez numa quarta de final, ainda ganhou o bônus de 2 joguinhos aí que não estava previsto. Para aumentar essa conta. Então, o recorde do Cristiano Ronaldo de 17 gols numa única edição nunca esteve tão ameaçado. O Mbappé tem 2 jogos contra um time que não é dos mais sólidos defensivamente, que é o time do Benfica. Era tudo um plano do Real Madrid. Será? Pro Mbappé bater e aí esse ele recorde. precisa de 5 gols para superar o Cristiano Ronaldo. Tem um ponto que o Mbappé, a minha sensação é que o Mbappé tá jogando um esporte paralelo ao esporte que o Real Madrid tá jogando. O Mbappé independe do Vinícius Júnior tá jogando bem, independe do Bellingham tá jogando bem, independe de todo mundo tá jogando bem. Qualquer chance que cai no pé dele, ele crava. É uma coisa completamente fora da curva. O Mbappé tá jogando um nível
daqueles que a gente fala, o jogador geracional. O Mbappé é geracional, assim, um cara que surge poucos no futebol. E acho que ele é esse cara, pela seleção francesa, já tá fazendo, né? Já é um cara campeão do mundo e na outra final com um hat-trick. Eu acho que... Saiu do PSG como o maior artilheiro da história do clube. Eu acho que tem todo um ponto da galera falar sobre a liderança dele, né? Onde ele pisa, as coisas não funcionam. Mas, cara, você tem que olhar o jogo, cara. Você precisa ver o Real Madrid jogar e ver que o que não funciona no Real Madrid não tem a ver com o Mbappé. Não tem a ver com ele, tá demais. É o 10, pô. Não tem que segurar pra 10 hoje. Ele é o 10. É o 10, sem pensar. Não tem suspense. 13 gols, meu amigo. Nota 10 para Mbappé sem suspense. Tartaruga Ninja pega a posição máxima do programa de hoje, não terá concorrentes. Uma das grandes decepções dessa fase de liga, eu tô falando não do Scott McTominay, mas sim do Napoli, campeão italiano, que tá fora até dos playoffs da Liga dos Campeões, eliminado. No de placa de quarta-feira nós fizemos uma estafeta perguntando qual seria a maior decepção da Champions. Quer dizer, perguntando se o PSG caísse para o playoff, para essa fase antes da oitava, se o PSG ficasse abaixo de oitavo, se seria a maior decepção da Champions. Quem estava lá no programa comigo disse verdadeiro e eu disse falso. Eu acho que se o PSG ficasse fora e o Napoli ficasse fora, para mim a decepção do Napoli seria maior e continuo achando. Não, assim, o Napoli é bizarro. É uma vergonha. Não é decepção, gente. A fase de liga do Napoli é grotesca. Atual campeão italiano, reforçado por De Bruyne. Tudo bem que o De Bruyne se machucou depois. Reforçado por Højlund e tudo. E, cara, assim, você ser eliminado na fase de liga... Impressionante. Tudo bem que quando a gente fez o sorteio da fase de liga, eu estava coordenando, um amigo estava nos comentários, a gente chegou, vocês no caso, mas a gente ali na produção também chegou a falar que era um dos maiores azareios, né? O sorteio do Napoli era enrolado. A tabela do Napoli era pegava no pote A o Chelsea e o Manchester City, perde os 2 jogos, e no meio ali você tinha um Sporting, o Sporting está entre os 8. Você tem um Benfica, que é chato sempre pegar o Benfica, a Eintracht Frankfurt, o PSV. Mas, meu amigo, você como campeão italiano tem que ir pro mata-mata, pô. Tem que ir, pô. Tem que ir. É uma vergonha. O McTominay nem foi tão mal assim, né? Talvez seja a única coisa... 4 gols e uma assistência pra ele. Não, ele jogou bem, mas diante disso, de um time eliminado, pode ficar na 2 ali, não? Ou até menos, cara. O Aubameyang também foi eliminado. Quem vai ser o 0 desse programa? Eu acho que é o Aubameyang. Acho que vai ser o Alba mesmo. O Alba ou o McTominay? Então, eu votaria no Alba, porque o Alba ainda teve atacantes que jogaram muito bem, que poderiam estar aqui no lugar dele. O McTominay não teve tanta sozinho, praticamente. Acho que é o principal nome do Napoli, né? Então, mas aí isso não joga contra o McTominay? Se ele foi o principal do Napoli e o Napoli não classificou... mas ele... A nota dele deveria ser mais baixa. Entre aspas, a parte dele ele fez, né? Então, ele mas fez o 4 Aubameyang também. Então, mas é que um é volante meia, o outro é atacante, né? Então ele fez 4 gols, mas o Aubameyang ainda teve que assistência. dividir com outros 2 caras. Então. E mesmo assim o time foi eliminado. Com o Igor né? e com o Greenwood. Mesmo assim o time foi eliminado, né? Então, eu acho não por culpa dele. Eu acho que os dois têm a mesma história. Não foram eliminados por culpa dele, etc. Mas aí no detalhe aqui, eu voto no McTominay na 0 pela decepção do Napoli. Tá bom. Tipo, não é pelo McTominay em si. Mas os dois acho que talvez merecessem a nota 1 aí. Vai pagar essa conta aí. Alguém tem que pagar essa conta. Tá bom. É peça pra caralho. Ele foi o melhor jogador do Napoli no campeonato italiano. Foi eleito o melhor jogador do campeonato italiano. Melhor jogador do campeonato. Isso que eu tô falando, eu ia chegar lá. Foi o melhor do Napoli e do campeonato. E agora pega a posição de número 0. Que não é ruim aqui. Repetimos. Não é. Entendemos que o McTominay, por exemplo, jogou mais que o Vinícius Júnior. Ele é o 26º melhor jogador da fase de grupo. É nesse momento que entra aquele lema do ócios do ofício, né? Exatamente. Ou, como diria o outro, ócios do orifício. Também pode ser. Aí seria mais pra ossos mesmo. O Olise, que dos jogadores do Bayern, ele lidera em assistências, acho que foram 6. Marca um golzinho também, foi o jogador mais rápido do Bayern em toda a fase de liga. Muitos dos gols aí do Harry Kane que a gente falou foram passes do Michael Olise. Eu vou te dizer, menção honrosa pro Luiz Dias também, que jogou muito. Então, é isso que eu ia falar. Se a gente pegar a temporada como um todo, eu acho que talvez a temporada do Luiz Dias seja do mesmo patamar do que o do Olise. Na Champions em especial,
pra mim o Olise foi fantástico. Fantástico. E coloco ele na nota 9 junto com o Harry Kane. Tem grande jogo contra o Sporting, né? Jogou pra caramba contra o Sporting, jogo bom contra o Pafos, muito bom contra o Pafos. Contra o Arsenal ele vai bem também? Vai bem contra o Arsenal. Tá, eu compro, Wes. Você vai no Olise na 9 e eu topo. Acho que faz sentido. Eu só tô um pouco... olhando essas notas como um todo, sensação se a gente não tá punindo muito o Arsenal. Eu ia falar isso agora. Eu acho que a gente tá punindo muito o Arsenal aí. Eu ia falar isso Mas agora. é que eu acho que... O Arsenal líder, melhor defesa, 2 rodadas de antecedência já estava classificado. Não tem ninguém acima da 7. Mas é que aqui a gente tá falando porque quem é o o melhor Arsenal é um time jogador. muito coletivo. Muito coletivo, exatamente. É isso. E mudou muito, Se mexeu fosse muito, o né? Arteta... O Arsenal tem uma temporada, uma primeira fase muito boa do Zubimendi, muito boa do Saliba, que poderia estar aqui. O Raya quando foi usado, apareceu. O Rice? Entendeu? O Rice, exatamente. Então acho que Mas eu tenho dúvida se a gente não tá punindo o Martinelli, por exemplo. Trossard jogou bem. Mas é que o Martinelli nem titular foi direito, então Mas, assim... pô, um cara que faz 6 gols em 7 jogos, cara. Pode ser. Ó, eu baixo o Hauge e subo o Magalhães para 6. Tá. Já é uma certa Tá bom. justiça. Mas o Magalhães me incomodava menos do que o Martinelli. Não, pode ser, mas quer trocar o Martinelli com o Luis Soares? Luis Soares. Eu acho que pode trocar. Pode ser. O Martinelli fez 6, o Luis Pode Soares ser. fez 4. Pode ser. Pode trocar. É que a outra da 9 já foi pra mim, tá? Eu tenho muito definido quem é o outro 9. Que é o Vitinho. É o Vitinha. Eu também O acho. Luis Soares entrando por trás do Martinelli. Olha que delícia. Beleza, hein? Mas é só esse ponto, porque, pô, a gente não estaria punindo muito o Eu Arsenal. também Pode acho. ser, também pode acho. ser. A gente pensou isso junto. O Martinelli fez Conectados, isso. né, Conectados, mano? Isso é... Pura conexão. É. Culpa é do Arteta, reclama com ele. E do pseudo que escolheu o 2 brasileiro. Pacheco. Brincadeira. A gente fez a lista junto. E o Victor Osimhen. Primeira metade galáctica. Galáctica. Primeira metade galáctica. Astronômico. Cheguei a botar ele na lista de melhores da Champions nos primeiros 4 jogos. Aí depois deu uma queda, Perdeu moral. como todo Galatasaray. Então dá pra cair na nota 2 ali, até porque a gente precisa preencher o regulamento da Ele nota 2. chegou a liderar a artilharia por um período. Por 3 ou 4 rodadas. rodadas. Fez 6 gols em 3 rodadas. Exatamente. Ele era o depois artilheiro. parou nesses 6 gols Aí também. depois ficou por isso mesmo. Então vou botar ele na nota 2 ali. Até porque o time dele também foi eliminado, né? E eu acho que tem um ponto, por exemplo, quem que tá na 2 ali? Tá sozinho? Mas, por exemplo... 2 não tem ninguém. Não, tá bom. Pode ser. Acho que vai. dos eliminados ele tem que ser o melhor. Porque, por exatamente. exemplo, vitória contra o Liverpool, gol dele. Uhum. Tipo assim, ele foi um cara que foi muito importante pro Gala. Boa. O Galatasaray pega quem? É isso que eu tava Galatasaray tentando ver pega agora. aí o Juventus. Juventus. Olha, olho, hein? Eu já falei que aqui... Eu já falei O Osimhen tá muito baixo não, hein, gente? Mas o Cherki foi muito reserva, né? O Osimhen não trocar? jogou mais que o Cherki nessa fase de grupos? Pode ser, eu troco. Pode ser. Eu troco. Pode ser. Pode trocar. Mas é a queda depois da metade inicial dele é muito É vertiginosa. porque a última impressão é a que fica, né? E aí, isso pesa. Eu já falei, acho que vai ter pelo menos umas 2 zebras nesse playoffs. E uma delas se chama Clube Bruges no Atlético de Madrid. Essa outra aí, se não acordar, pode ser isso mesmo. Esse Galatasaray na Juventus aí, não duvido também não. Vocês querem descer o Julian Álvares? Algo que o Não, a gente vai precisar mexer nisso aí. Pseudo tá provocando aqui. Eu acho que a provocação... Não, a gente vai precisar mexer nisso aí, sabe por quê? Porque, pô, o Yildiz, o Van der Ven e o Soboslai, não dá pra eles entrarem na 3. Não dá. Nenhum deles. Nenhum deles. Então a gente vai ter que mexer nisso aí. Vamos ter que mexer. Julian Álvares já caiu. Eu desceria Julian Álvares e Kvaratskhelia Tá. e desceria o Hauge pra 4. Ou Lautaro. Desceria o Lautaro pra 4. Lautaro pra 4. Desceria o Lautaro pra 4. Boa. E aí, o Vitinho acho que é 9. O Vitinha é muito 9, né? Vitinho é muito 9. É assustador. Cara, o nível de futebol do Vitinha nesta fase de liga segue sendo, né? Eu vou falar um negócio pra você, é chocante. É melhor que a fase de liga anterior, mas com bastante distância. Segue sendo. É que o Vitinha fica muito impactante pra gente a fase de liga, a reta final do Vitinha, né? O mata-mata e tal. E ele jogou muito bem já na fase de liga anterior. Mas esta fase de liga do Vitinha é substancialmente melhor que a fase de liga que ele fez no ano passado. O PSG também, né? O PSG na última foi jogar
O PSG em algum momento passou a sensação de que classificaria entre os 8, né? Dessa vez outro não, que mas não fez- passou E igual. ele tem uma parada que é assustadora, Outro que fez é, os primeiros 4 jogos muito bons e os outros piorou bastante o PSG. Se a gente né? for- Não o Vitinho. Não o Vitinho, não o já jogou Vitinho, todos uma não o barbaridade. Vitinho, nas, o joga- PSG. nas estatísticas individuais de jogadores, a gente tem várias possibilidades aqui, né? Ir nas key stats, nos gols e tal, nas opções ofensivas. Aí o Vitinha lidera. Em gols, 5 gols marcados, tem uma assistência. Você vai na parte defensiva, ele só perde nos atributos pro Nuno Mendes e pro Pátio também na defesa. Ou seja, ele tem números extraordinários, ofensivos e não defensivos, pô. Ele lidera o time praticamente nos dois quesitos. Exatamente. Surreal, assim, o jogo. Então é que ele muito fez. 9 ali. E como o Wallace falou, bem melhor do que a fase de Ó, classificação o da Pátio, que é temporada. um Os caras foram zagueiraço, campeões. recuperou Que os caras terminaram campeões. Não, né? mas é que Sim, no que a fase de mata-mata liga- dele já foi fantástico. né? Ó, Pátio, um zagueiraço, recuperou 48 bolas. O Vitinho recuperou 46, pô. É, exatamente. Cara, Soboslai vai dar errado esse programa, hein? Não, então, isso que eu tô falando. É assim, nota bem alta no Soboslai, velho. a gente vai ter que dar uma olhada mexida aí. Cara, o Soboslai carregou. O Liverpool classificou direto. Em algum momento só tinha um Soboslai, pô. Ó, eu sugiro aqui baixar o Magalhães, baixar o Courtois e botar o Szoboszlai na 7. Eu acho que eu passo o Soboslai na frente de alguém ainda, hein? Não, Courtois não, baixar o Caicedo, talvez. Tá. E botar o Szoboszlai Tá na bom. 7. Pode ser. É, Será que não tem potencial pra mais aqui? acho que não. Cara, o Liverpool passou em terceiro, cara. E foi uma crise do caralho o Liverpool a temporada inteira. Mas... E o cara fez 4 gols, 4 assistências, 8 Jogou de participações. lateral, de volante. Protagonista, de fez tudo. gol, Só não fez gol lá jogou de Ronaldinho goleiro. de falta. Quer trocar com o Firmino, então? Eu acho que eu troco o Firmino, cara. Tá bom. Pode ser. Beleza. Ele só não jogou de goleiro, pô. É que o Firmino tem o ponto. Eu acho que vai faltar coragem pra gente pra trocar pelo Yamal, mas tudo bem. Mas é que o Yamal, na hora final, classificou o Barcelona. Foi ele. A gente tava tudo bem, fazendo mas junto o contra o jogo. Copenhague, né? Nos dois jogos mais coisa, ele ficou no bolso do Nuno Mendes e ficou no bolso Mas o Firmino do... nesses 2 jogos também jogou mal. Esse é o ponto, entendeu? Se nesses 2 jogos o Firmino traz o protagonismo pra ele... pode ser. O Fermin joga muito contra o Slavia Praga também. Então. Eu acho que esse é o ponto. O Yamal e o Firmino, beleza, acho que estão parecidos. Mas o Yamal é o cara que classifica depois, né? Ó, Van de Ven. E Ele Van de e o Vaart, né? Romero jogaram demais essa Não, dupla então, de zaga aí. esse é um outro ponto. Agora vamos lá. Ildes e Estevão. Eu acho que a fase de classificação do Estevão foi melhor que a do Ildes. A do Ildes foi boa. Um gol, muito 3 boa. assistências. Principalmente no início. Mas eu acho que a do Estevão foi melhor. Então eu subiria o Estevão para 5, botaria o Ildes e o Van der Ven na 4. É que o Van der Ven Até porque o Van der Ven, você tem dúvida também se foi ele ou se foi o Romero o melhor do mas Tottenham. acho que é o Os dois mesmo... jogaram É muito. porque ele fez gol, né? Os dois O Van der estão Ven jogando fez muito gol. na temporada, pô. O Van der Ven fez gol, São, então... tipo, os dois somam muitos gols pro Tottenham na temporada, não é só na Não, na exatamente. Champions. Não, poderia ter o Vicário aqui também, por exemplo. Poderia. Porque a defesa é importantíssima pro Sim. Tottenham nessa temporada, né? Foram 7 gols sofridos... 7? Deixa eu fazer a conta. Em todos os jogos na O que Champions. vocês acham de Estevão e Ildes? Deixa eu pegar aqui, só pra dar a informação correta. O Tottenham sofreu 7. 7 gols em 8 jogos, né? Se você colocar ali tirando o Arsenal, que foi uma barbaridade, o Tottenham teve uma defesa melhor que o Bayern, ficou à frente dele, e melhor que o Liverpool, que ficou à frente dele. Por exemplo, o Barcelona, que é o 5º, o Tottenham foi o 4º. É a segunda melhor defesa do campeonato. O Barcelona tomou 14 gols, pô. Tomou o dobro do Que não é Tottenham. muito parâmetro também que o Barcelona toma gol todo jogo. Gosta né? de tomar um golzinho, né? Mas eu acho, pô... Eu gosto muito do Van de Ven, cara. Muito dele. Eu acho ele roubadaço. Corre muito, mano. Eu achei ele muito bom. Roubado, mano. Van de Ven na 5 e o Ildes na 4? Não dá pra subir o Van de Ven da 5 também. Muita gente boa, mano. Eu acho É que tu quer subir o Estevão, né? Eu queria subir o Estevão para 5 e botar eu... Porque eu acho que a fase de classificação do Estevão foi melhor que a do Ildes. Do Wilde foi, tô contigo. E aí... Mas a do Então Van de Ven, desce o Van der Haug. Ven. Desce o Haug pra 4. eu não desceria o Mas não desceria, não. Vai descer quem? O Magalhães? Eu acho que eu mantenho o Estevão na 4. Eu também manteria. Então Pra tá mim, é bom. Van de Ven na Então 5. foi voto... Eu iria de Estevão na 5 e Van der Ven e Ildes na 4. É que, velho, não sei Mas tá se... bom. Tipo beleza. assim, eu acho que fazer o que a defesa do Tottenham faz, tendo esse cara como protagonista, tu falou bem. Então, mas que é tem dividido com o Romero também. Mas né? a gente escolheu um também, né? Pode ser. Escolhendo Meio que pra representar. meio tá que pra bom. representar. Pode ser. Tá bom. Mas o do Ildes eu concordo muito. Tá. Beleza. Será que quer baixar alguém da 3?
Cara, Van de Ven e Romero Não, acho que tá bom aí. tem 13 gols somados na temporada, 17 participações. Bizarro, no gol. né? Quer trocar o Wildes com o Osimhen? Bizarro. Não, é que o Yildiz jogou muito bem, né? Assim, O todo, né? o requinte da Juventus, aquele cara Ele é o cara da da finesse, diferença, da sim, referência sim. técnica, a referência Ele tem um técnica, molho, ele a tem um referência molho. técnica, mas além de ter o molho, a referência técnica de ser procurado, de receber a bola, de circular é do Yildiz. Então acho criar, que né? baixar, trocar ele. Pô, e o fui lembrar Osimhen agora- é um finalizador lá, bom finalizador. Eu tinha esquecido que talvez um dos... É que é mais subestimado, né? Subestimado mais esquecido. Mas o 4x4 da Juventus com o Borussia Dortmund, que pra muita gente foi o melhor jogo da fase de liga, ele faz um gol, dá uma assistência. Jogou pra Exatamente, caceta jogou nesse muito jogo. bem, jogou muito bem. É. Mas acho que tá bom. Tá bom, tá acho que é justo, por aí. então. Fechou. Acho que é isso. Fechamos? Tá bom. Muito bom. Ah, gostei da lista, hein? E o Pseudo diz que a gente não gosta do Liverpool. Esse programa é o mais Liverpool vendo? da internet brasileira. Quer trocar o Soboslai com o Mbappé? Se deixar pro Pseudo Ai, votar, ai. sei não, hein? É. Deixe seu comentário aqui, se inscreva no canal. A gente fala isso, mas o Pseudo não é clubista com o Liverpool. Aliás, o Pseudo persegue o Liverpool Não, ao contrário. brincadeira. Por ser torcedor do Liverpool, ele cobra mais do Liverpool. Tá, tem sido chamado nas redes sociais de Barolo do Liverpool. É. O Pseudinho. O Pseudo, que a segunda pele dele é uma camiseta do Liverpool, né? Ele vem trabalhar todos os dias fardado de Liverpool. Não, todos os dias mesmo. Todos os dias. de Não é verdade. brincadeira, não Ele é. está nesse momento com a camisa do Não é Liverpool. exagero do Não é, Otávio, é todos os dias mesmo. Todos os dias. Lembrando que ele tem várias, ele não vem com a mesma, ele lava as camisas e toma banho. Na gravação da semana que vem, já adianto que ele vai estará aparecer. de Liverpool. Não, e ele vai aparecer, que é aniversário dele. Vai aparecer na tela pra gente cantar é? parabéns pra ele. Opa. Sexta que vem é aniversário dele, na próxima gravação ele aparece. Tá fazendo anos, ô Pseudo? Tem que ver porque o nosso histórico com programas de aniversário não é muito bom, mas tudo bem. Mas É o de Sola, é outro programa. As pessoas Tá não lá, sabem. calma aí. Calma. Mas desejem feliz aniversário pro Pseudo, porque quando sair esse programa, na segunda, aniversário dele é na sexta. Então tá Entendi. na semana dele. Num Vai lá no podcast perfil dele. futuro, essa história será contada. essa história virá a baila. Beijo pra vocês. Exatamente. Até semana que vem. Vem aí os playoffs da Champions, em dia 17 e 18 de fevereiro, jogos de ida, 24 e 25 jogos de volta aqui na casa da Champions. Com o TNT Mourinho e retornando HBO ao Max. Santiago Bernabéu. Futebol Heritage. E o Trubin, hein? Olho nele. Tchau.